galera, eu sou João Rafael Ramos, sociólogo e mestre em educação pela UFRJ, trabalho com educação antirracista, né? E se vocês estavam vendo a minha live aí no Injeção de Autoestima, no Café com Autoestima, né, que é o quadro, eu queria agradecer a vocês, a todo mundo que viu a live. Eu sei que foi muito, enfim, eu tive vários problemas de conexão, realmente estava difícil, né? Então eu vou tentar aqui fechar um pouquinho o meu pensamento, né, que eu estava trazendo uma questão que era uma questão da história negra, e aí eu estava falando justamente como o Brasil ao longo de muito tempo vendeu a mentira de que nós éramos um país em que reinava uma democracia racial, né? O mito das três raças ele foi um mito construído aí ao longo da história por autores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, e figurou muito no pensamento social brasileiro. E o movimento negro no Brasil lutou muito para, enfim, combater essa ideia de que o Brasil é um país em que reina uma democracia racial, né? E aí, dessa forma, na década de 50, essa máxima chamou a atenção da Unesco, que resolveu patrocinar uma série de estudos aqui no Brasil para comprovar como é que o Brasil poderia ser um país que servisse de exemplo para países como os Estados Unidos e a África do Sul, por exemplo, que estavam vivendo segregações na África do Sul, apartheid, as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, né, para servir de exemplo para esses países com relação à democracia racial. E autores como Florestan Fernandes, Virginia Leone Micuro, Aracy Nogueira comprovaram que, na verdade, o Brasil, né, um tipo de racismo que é o racismo o racismo mais simbólico, né, o racismo do olhar. Tudo isso foi comprovado por essas pesquisas. O trabalho do Aracy Nogueira, por exemplo, foi responsável por diferenciar um pouquinho o racismo do Brasil do racismo que acontece nos Estados Unidos. E aí, dessa maneira, a pauta da educação, por exemplo, a educação eurocêntrica que a gente vive, passou a ser uma pauta muito importante para o movimento negro contemporâneo, no sentido de trazermos a necessidade da reavaliação do papel do negro na história do Brasil, né? E aí essa reavaliação, é óbvio, que é uma proposta que traz representatividade. O negro que na história brasileira, por exemplo, só aparece como escravo, nem como escravizado, por exemplo, ele aparece, né? Escravizado, essa palavra escravizado implica uma condição da qual se sai, né? Muitos podiam comprar a própria alforria, ou fugir, por exemplo, ou acabar com a própria vida. Eram estratégias que eram legítimas na fuga da condição da escravidão, né? O escravo, ele então o negro no Brasil aparece nos livros de história como escravo, não como escravizado, né? Então toda essa luta vai passar pelo currículo escolar, né? E ela tem relação total com o nosso autocuidado, com a nossa autoestima. Nos perceber enquanto seres, sujeitos e agentes sociais importantes para a história do Brasil, significa propor essa reavaliação. A Lei 10.639 de 2003, a lei que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, é uma lei que vai, por exemplo, levar a luta no campo da educação para outro patamar, né? Agora a gente vai discutir e a gente vai disputar narrativas dentro do currículo escolar, que é historicamente eurocêntrico, né? E isso a gente vai falar um pouco mais no nosso próximo encontro. Queria agradecer a todo mundo, um beijo, fiquem com Deus.